Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Luz na Penumbra. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo a partir do item 37, Emigrações e Imigrações dos Espíritos, capítulo 11, Gênese Espiritual. Aqui comigo, André Afonso Monteiro, e também com o nosso querido Serginho. Então, amigos ouvintes, nós, no último programa, nós iniciamos esse subtítulo, né? Emigrações e Imigrações dos Espíritos, em que Kardec vem falar da questão dos flagelos destruidores e dos cataclismas, que de tempos em tempos, de acordo com a sabedoria divina, em certas épocas, né, que são determinadas pela sabedoria divina, acontecem esses flagelos destruidores que fazem com que a lei de progresso caminhe de uma maneira mais acelerada. Então, se aquela nação precisa passar por um progresso mais intenso, acontece esse flagelo destruidor, em que aquelas pessoas ali que estão reunidas pela necessidade de um gênero de morte, elas acabam sendo envolvidas ali naquelas questões. Lembrando sempre que a justiça de Deus é soberana, então tudo que acontece, ela tem um motivo. E também nós comentamos que isso não exime se aquele flagelo foi em consequência de uma imprudência, de uma negligência, de uma imperícia do ser humano, aquela pessoa de alguma maneira vai responder pelo seu ato falho. Jesus, em seu evangelho, dizia: o escândalo há de vir, mas ai daquele porque o escândalo venha. Ou seja, a situação era necessária, mas não daquela maneira. Mas se ela aconteceu, e aconteceu por conta de um ato falho de alguém, essa pessoa vai responder. E aí, hoje, nós vamos retomar a partir do item 37, e Kardec diz o seguinte: essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos. Igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de uma deles, de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos vindo misturar-se às existências constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram consigo, trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes. Em chegando à Terra, integram-lhe a princípio a população espiritual, depois encarnam como os outros. Então, amigos ouvintes, Kardec já está falando aqui, inicialmente, ele fala no primeiro momento, no item 35 e 36, ele vem falar das emigrações e imigrações dos espíritos, mas num sentido mais de uma mesma órbita, né? De um mesmo planeta. Então, aqui no planeta Terra, existem as imigrações e as imigrações, essa
essa renovação do ciclo da população espiritual e encarnada de uma forma coletiva, e isso se dá de tempos em tempos. E agora, no item 37, ele vem dar uma outra informação para nós, que é a questão dessa mudança, dessa transição de planeta para planeta. Então, o planeta Terra, em algum momento, ele recebeu uma coletividade de espíritos vinda de uma outra orbe, de um outro sistema solar. E da mesma maneira como pode acontecer de que espíritos aqui da Terra vão encarnar em uma outra orbe, em um outro planeta, para ajudá-los nessa condição. No livro A Caminho da Luz, nós temos, aliás, algumas obras que retratam esses momentos em que os espíritos eles estiveram aqui, eles eram originários de outros planetas, e alguns já seguiram para esses novos, retornaram para os seus planetas de origem, ou ainda continuam aqui a reencarnar. Então nós temos o livro Exilados de Capela, que é de Edgar Armond, que trata também sobre essa questão, e tem também o livro A Caminho da Luz, que nós sempre utilizamos aqui no estudo da obra Gênese, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, nesse livro, o Emmanuel ele vai narrar sobre a ótica espiritual dos momentos da história espiritual, do planejamento espiritual do planeta Terra, da nossa orbe. Então ele começa falando como foi feita a construção, tudo assim de uma maneira, a visão espiritual, sem abordar ali aquelas questões mais geográficas, cósmicas, não é isso. Mas ele faz um relato da espiritualidade, da visão espiritual sobre aquele momento. E ele vai falar dessa transição desses espíritos. Ele fala das grandes raças que vieram encarnar aqui entre nós para nos ajudar. Então, ele cita os egípcios, ele cita os hindus, ele fala da família indo-europeia e do povo hebreu. Então, cada um, ele tinha uma missão aqui para nos ajudar. Então, são 4 grandes povos, e cada um deles tinha a sua característica. E, por conta dessa característica, eles tiveram um compromisso de nos ajudar a desenvolver essa sua capacidade, essa sua aptidão. Então, ele vai falar que os egípcios, eles tinham na mediunidade, nessa possibilidade de auxiliar ao nosso desenvolvimento. Então, a capacidade que ele veio principal aqui era através do magnetismo. Por isso até se explica muitas questões lá das pirâmides, né, daquelas pragas do Egito, daquelas questões que as pessoas meio místicas, né, das consequências daquele que entrasse ali, perturbasse a tumba do faraó, que ia receber um castigo. Então, tudo isso eram questões magnéticas impregnadas ali pelos conhecimentos dos egípcios. Até o Hermínio Miranda ele tem um capítulo sobre isso também muito interessante. Mas, então, os egípcios eles tinham aqui entre nós a missão de nos auxiliar no desenvolvimento dessas questões do magnetismo e da mediunidade. E eles, segundo Emmanuel, são os primeiros que retornam para a Capela, para o seu mundo de origem. Todos eles originários de Capela. Então os egípcios eram assim, os menos comprometidos do ponto de vista moral, e foram os primeiros que
de alguma maneira, retornaram ao seu mundo de origem. Ele vem falar dos hindus, que eles tinham a possibilidade de nos auxiliar na questão da meditação, da reflexão, até da própria alimentação também, de todo aquele trabalho, de todo aquele modo de vivência que eles tinham e dessa necessidade deles espalharem, influenciarem, ajudarem, auxiliarem o Ocidente com as suas técnicas de meditação e com as suas práticas ali, até em relação à própria alimentação também. A família indo-europeia, Emmanuel vai dizer que são assim, que eram aqueles mais racionais, né? Que eram aqueles assim que mais pragmáticos nas suas ações. E deles originam muito as nossas construções atuais, essa questão de engenharia, essa era a capacidade deles. E do povo hebreu, eles talvez sejam ali aqueles que mais tinham os seus comprometimentos, mas eram aqueles que mais acreditavam, eram os únicos que acreditavam no Deus único e aqueles que tinham a sua fé mais avivada. Mas, amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. Então, amigos ouvintes, nós retornamos com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra e falávamos aqui no item 37, em que Kardec fala dessa renovação da população encarnada e desencarnada, mas agora de um mundo para outro. E nós narrávamos o que a literatura espírita nos apresenta, que foi em um momento também do nosso planeta, em determinada época, também definida em certa época, né, determinada pela sabedoria divina, nós recebemos aqui no nosso plano material a presença de espíritos, de uma massa coletiva de espíritos originários do sistema de Capela. E trabalhávamos até nas informações prestadas pelo espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em um livro A Caminho da Luz, em que ele narra esses 4 grandes povos que aqui estiveram e ainda continuam entre nós, que eram os egípcios, os hindus, a família indo-europeia e os hebreus. E nós narramos ali, falamos sobre a característica de cada um e o intuito de cada um estar aqui entre nós. E o povo hebreu, ele na verdade foi aquele povo escolhido, e quando se fala do povo escolhido, foi o povo escolhido em que Jesus encontra ali, entre essas 4 grandes nações, eles encontram no povo hebreu aquela maior possibilidade de desenvolvimento das leis divinas, de se trabalhar a religião, mas no sentido dessa comunhão com Deus. Então é por isso que o povo hebreu é considerado o povo escolhido. É porque eles é o que detinham a maior capacidade de disseminar entre a população, de deixar para a posteridade a ideia de Deus, as leis divinas e a possibilidade dessa comunhão com Deus. E dali nasceram todas aquelas tradições, todas aquelas possibilidades, e o Emmanuel vai dizer que nós devemos grande consideração, gratidão por esse povo, por eles trazerem essas revelações para nós, trazerem essas ideias dessas leis divinas. É por isso que eles são o povo escolhido, é por isso que Jesus encarna entre eles, justamente porque era ali o meio mais adequado, o meio mais possível de isso se acontecer. É lógico que o Emmanuel coloca aqui também que era um povo assim mais radical, né? Eles eram muito ali fechados naqueles conceitos, tiveram grande dificuldade de entender
essa possibilidade, a ideia de Jesus, um filho de um carpinteiro, mas uma coisa que era unânime entre esses povos era o desejo de retornar à sua pátria de origem, ao seu mundo de origem. Então todos eles, de alguma maneira, e aí até a lenda do pecado original nasce dessa questão. Nós, por algum motivo, estamos longe do nosso reino, da nossa pátria, do nosso planeta, e nós temos essa necessidade de voltar. É por isso que todos eles, e principalmente o povo hebreu de alguma maneira, achava que ia dominar o mundo. Então, se eles estavam longe do paraíso, o que é o paraíso? O paraíso era um mundo em que eles viviam. Então, eles estão lá num mundo em que uma condição de conforto, um mundo que já tinha passado, né, que ele já estava ali vivendo um mundo de regenerado, que eles não tinham mais condições pela sua sintonia, pela sua vibração, porque eles mesmos se excluíram do convívio naquele mundo mais elevado. Eles são obrigados entre aspas, né? É porque a condição deles só permitia que eles encarnassem aqui entre nós. Então eles recebem esse convite, habitam aqui entre nós, e eles chegam num planeta primitivo, num planeta assim, uma condição muito diferente da que eles estavam lá. É lógico que eles não guardam isso claramente, mas eles têm a ideia do paraíso perdido, do pecado original. É por isso que nasce a lenda do pecado original, do paraíso perdido, porque eles viviam num paraíso e de repente são obrigados a estarem num mundo em que os povos primitivos, ainda saindo ali da animalidade, e a condição de habitação era nenhuma, então eles se veem ali nessa condição do paraíso perdido. E todos eles, de alguma maneira, vão buscar esse retorno, essa volta a esse paraíso perdido. Então os egípcios, eles tentam fazer isso de alguma maneira através da mediunidade. Os hindus, através da meditação. Vou meditar, vou tentar encontrar esse meu paraíso perdido. A família indo-europeia é aquela assim, vamos fazer daqui o nosso paraíso. E aí se espalham pelo mundo. De todos eles, são os únicos que claramente se espalharam pelo planeta, acabam se espalhando, e aí através dessas construções tentam transformar aqui, fazer daqui uma cópia do que era o seu mundo, seu capela. Mas lógico que eles fazem tudo isso de uma forma intuitiva. E os hebreus, eles se colocam na condição de receber a ideia de Deus, de receber essas leis divinas, de colocarem isso para nós. Talvez os mais apaixonados, os mais radicais, mas claramente os únicos que, de alguma maneira, se permitiram desenvolver essas leis divinas através de seus rituais, através das suas práticas, mas que trabalharam essa ideia de Deus único e a comunhão com Deus. Então, amigos, esses foram os povos que nós recebemos aqui, conforme Kardec vai colocar aqui no item 37, que nós recebemos como esses primeiros habitantes, assim se podemos colocar, que vieram de outros mundos para nos ajudar, para nos auxiliar. Aqui em O Livro dos Espíritos, não há eles falam da existência do primeiro povoamento, né, a formação dos seres vivos, diversidade das raças humanas. Aqui nós vamos até fazer quando é da criação, né, povoamento da Terra. Então, e o próximo item, aqui nós já vamos fazer uma preparação para o item 38, no próximo programa, que fala da raça adâmica. Quando ele diz a diversidade das raças humanas, e aí
Kardec ele vai perguntar aos espíritos: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas? E aí os espíritos respondem: do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que educados, longe diferentemente um do outro, em nada se assemelharão quanto ao moral. E ele continua: o homem surgiu em vários pontos do globo, sim, em diversas épocas, e aí está uma das causas da diversidade das raças. Depois, os homens dispersando-se sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. E essa aliança com outras raças são essas raças originárias de outros mundos. E aí ele continua, né? Estas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? Aí ele continua, né, na questão 54. Se a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isso? Então, olha a pergunta. E aí a gente já faz um preâmbulo, um prefácio do estudo da semana que vem, que fala sobre a raça adâmica, né? Porque nós tínhamos essa ideia de que todos nós somos originários de Adão e Eva. Mas a própria história ela acaba se contradizendo, que quando um dos filhos de Adão sai e vai para um outro local, ele já encontra ali um outro povo, uma outra nação. Então, se eles são todos originários de Adão e Eva, como é que ele consegue encontrar ali um outro povo, né? Então essa questão nós vamos trabalhar melhor, mas aí ele pergunta aqui, né? Se a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isso? E ele coloca, os benfeitores respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Então ele fala, por mais que a gente não tenha originado de um único indivíduo, do ponto de vista material, do ponto de vista físico, a gente afasta a questão física e aproxima do ponto de vista futuro, do ponto de vista espiritual. Em espírito, nós somos criações do único Criador que é Deus. Então todos nós somos irmãos por conta de que somos espíritos criados do mesmo Pai. Então, o egípcio, o hindu europeu, o hebreu, o brasileiro, o argentino, o chileno, todos nós, independente da nação que somos, da raça, nós somos filhos do mesmo Pai. A forma como Jesus se referia a Deus, ele o tratava como Pai. Meu Pai que está nos céus. O meu Pai, ele sempre se referia a Deus como Pai. Então, todos nós, a partir dessa... E talvez a gente ainda não consiga sentir isso na fibra da nossa alma, que somos filhos do mesmo Pai. Então eu, que estou falando aqui com vocês agora, nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Criador. E isso faz com que a gente cada vez mais estabeleça uma relação de afinidade. Isso vai acontecer um dia, por mais que a gente ainda esteja com algum irmão nosso, com algum companheiro de estadia aqui no mundo material, que a gente ainda esteja desenvolvendo alguma dificuldade, alguma contrariedade, e em algum momento nós estaremos unidos pelos laços de afinidade, porque somos filhos do mesmo Pai. Então nós caminhamos mas às vezes a gente só consegue enxergar isso através dos laços corporais e não dos laços espirituais. E aí precisa vir no mesmo núcleo para que a gente desenvolva essa afinidade espiritual, essa parentela espiritual. Mas todos nós, em algum momento, como Jesus falou, nos amaremos, pois somos filhos do mesmo Pai.
Então, amigos ouvintes, nós encerramos o programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Próxima semana, se Deus quiser. Próxima semana, se Deus quiser. Próxima semana. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Hoje, quando continuamos a estudar esta obra magnífica que contém a teologia espírita, e nós estamos nesse estudo sequenciado, na primeira parte, no capítulo 7º, quando o nosso querido codificador Allan Kardec trata do Código Penal da vida futura. Nós já estamos além da metade do estudo deste código e vamos iniciar hoje o estudo do artigo 25 desse código. Hoje, quem está conosco é nosso querido irmão, nosso querido amigo, Moisés, que você conhece do Debate na Rio e de outros programas, professor de Química e que tem colaborado aqui na programação da rádio sempre com muita propriedade, muita delicadeza e muito amor a Jesus e a Kardec. Moisés, muito obrigada por estar conosco, aceitando o nosso convite para estudarmos juntos o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. É uma satisfação estarmos aqui, somando e aprendendo sempre, não é, querida Nádia? Exatamente. Também com os nossos queridos ouvintes. Ouvintes, isto. Então, vamos começar. Moisés, você podia ler o primeiro parágrafo do artigo 25? Pois não. Espíritos há mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Então, queridos ouvintes, buscando o entendimento da nossa codificação espírita, particularmente de todos nós espíritos que superamos dificuldades, que estabelecemos recursos em favor da nossa libertação, e estamos aqui sendo orientados que existe, sim, injustiça na Terra, mas não existem injustiçados perante a justiça divina. Então, não é uma condenação de Deus, não é uma atitude estabelecida por nenhum juiz supremo. Nós mesmos que estabelecemos esse curso. Então veja que Allan Kardec está dizendo que existe um grau de padecimento proporcional à condição estabelecida pelo próprio indivíduo. Então somos nós que nos afastamos de Deus e estabelecemos todo esse sofrimento. Está em nossas mãos nos libertarmos da ignorância dessa posição. Isso. Quando o nosso querido Kardec nos diz aqui, espíritos há mergulhados em densa treva, o que significa? Eles ficam em escuridão física, porque nós sabemos que no plano espiritual os espíritos sentem repercussões semelhantes às sensações que experimentavam quando encarnados. Sim, a Ivone Pereira deixa isso bem claro para a gente quando ela ensina que o umbral é criação nossa. Então, de acordo com as nossas emissões deletérias mentais,
do nosso afastamento de Deus, das próprias leis de Deus, quando vivenciamos o egoísmo exacerbado, quando buscamos as sensações, nos permitimos aos vícios, nós estabelecemos um curso de sofrimento para nós mesmos. Então exteriorizamos essa região. Ao desencarnar, existe na lei natural dos fluidos da sintonia essa repercussão e nós vamos parar nesse ambiente que André Luiz nos designou como sendo o umbral, que existem em 3 divisões, segundo ele, né? O umbral mais denso, bem pertinho da crosta terrestre, o umbral médio e o umbral ameno. Então, quando Kardec diz que há insulamento em densa treva, certamente nessa região a luz do sol não chega. Isso, e é sinal de que o espírito fica sozinho também, né? Mergulhado em densa treva, não é isso? Sim, na treva de si mesmo. Ele fala de um insulamento no espaço, ele se vê absorto de qualquer possibilidade de convívio, de contato. Então, ele fica numa situação sem noção do tempo. Porque está centrado no seu mundo íntimo, que é dessa infelicidade, dessa tristeza, dessa treva espiritual, né? De toda a criação que nós fazemos ao longo do curso das nossas vidas. Então, é uma consequência natural dessa situação já estabelecida nesse rumo. Isso. Foi bom você lembrar, Moisés, a questão das instâncias do umbral, né? Sim. Lembrando que nosso lar está no umbral. Sim, no umbral ameno. Exatamente, está no umbral ameno, tanto que nós vemos que lá há espíritos superiores tratando das questões e há a governadoria e todos os espíritos superiores de altíssimas conquistas estão trabalhando lá. Inclusive André Luiz, que depois de seu treinamento está lá, sim, continua lá. Então, é bom nós lembrarmos que o umbral não é só essa densa treva. Sim. Há uma instância, você lembrou muito bem, em que os espíritos muito comprometidos com a lei permanecem lá, mas nunca para sempre, não é? Durante um certo tempo, porque a lei sempre nos busca em socorro, em auxílio, sim, em misericórdia, mas é bom nós também lembrarmos que espíritos de alta estirpe habitam também o umbral lá, em nosso lar, no nosso caso. E lembrar também, como acréscimo, o livro Tormentos na Obsessão, sim, de Manuel Flamengo de Miranda. Pelo Divaldo Franco, na psicografia. Editora Leal. Nós temos ali o nosso amantíssimo Eurípides de Barçanufo, que vai até as furnas do umbral, ou seja, nas entranhas da terra. Então existem regiões também que estão aquém do umbral na terra, que também fazem parte dessas densas trevas. Isso. E você veja que a misericórdia divina é de tal ordem inimaginável para nós, que mesmo nessas condições abaixo da instância mais baixa do umbral, existe o socorro e só espíritos de altíssima envergadura, como Eurípides, sim, podem acessar esses locais. Sim, é porque ele que vai lá, ele que conhece o local, ele que coloca as mãos, Manuel Flamengo de Miranda narra que ele, com as suas mãos e a sua visão, que ninguém estava vendo, ele retira um ser de dentro de um lodo, de dentro de um charco, de algo em que ele está preso num estado inconsciente. Exatamente. Pois é, você veja que é muito comovente a misericórdia de Deus, que nos assiste em toda parte, exato, a todo tempo. Então, por maior que seja o nosso sofrimento, querido ouvinte, nós estamos sempre dentro do planejamento de recuperação por parte dos mensageiros de Deus, por ordem do Pai Celestial. Por ordem do nosso Pai Celestial. Agora, você então também diz que esses espíritos estão atormentados pela ignorância da própria posição. Tanto que eles ficam, assim, às vezes em desespero, porque não sabem o que lhes vai acontecer e chegam a pensar mesmo que aquilo não vai ter
nenhuma mudança, né? Aquela situação não vai mudar. Aliás, nós encontramos isso à mesa mediúnica, não é, Moisés? Sim, os espíritos narram que sofrem por não saberem onde estão, em que época se encontram e que parece que seus sofrimentos não terão fim. Por conta dessa falta de referência da luz e da sombra. Então, imersos na treva, não há como fazer essa distinção e perde-se a noção da vida. E pela falta de fé, né, de que as coisas estão sob o comando de Deus e que o nosso Pai vai nos assistir o tempo todo. Com certeza. Aliás, nós encontramos essa situação e esses auxílios, esses suportes largamente evidenciados e exemplificados na segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nos vários capítulos em que o nosso querido codificador vai trabalhando por categorias os níveis dos espíritos e vai didaticamente nos oferecendo a relação direta entre a forma como os espíritos nós fazemos as nossas opções, a forma, porque isso tem consequências e repercussão na forma como nós desencarnamos, Sim. na forma como nós despertamos no plano espiritual e depois na forma como continuamos a viver no plano espiritual. Então, o estudo da doutrina espírita nos ensina qual é a sorte que nos aguarda. Porque eles, na ignorância, não sabem a sorte, a consequência. Mas se nós estabelecermos um curso dentro do planejamento que está previsto para cada um de nós, a consequência é segura. É o lugar depois da morte. Exatamente. Que Emmanuel fala no livro Justiça Divina. Exatamente. E os mais culpados, o que acontece com os mais culpados? Aqueles que feriram mais profundamente a lei de Deus. Estes feriram gravemente a própria consciência, porque você sabe, querido ouvinte, que a condição para a penúria ela é maior quando nós temos consciência do erro que estamos calculando. Então, o erro mais grave é aquele que se sabe a causa, que se sabe que estamos realizando algo fora do equilíbrio da saúde, das condições naturais da mente, e mesmo assim nós insistimos em realizar. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. Nós estamos regressando para o nosso querido Moisés Santos retomar o seu raciocínio. Sim, estávamos falando sobre esse grau, essa gravidade que é consequência do erro consciente. Então, como as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, nós temos esse acesso natural, essa consulta natural, esse mergulho que fazemos para dentro de nós mesmos, quando ouvimos a voz do coração, quando ouvimos a voz da consciência, quando nos baseamos nessa condição natural do instinto, que Kardec explica que é uma forma de inteligência. E que se mantivéssemos isso que nós tiramos de dentro de nós como rumo e escolha adequada, dificilmente sairíamos do planejamento divino. Então, esse erro consciente é aquele erro que nós realizamos com conhecimento de causa. Este nos fere a consciência, esse causa graves tormentos e nos leva a essas condições de penúria, de sentimento de culpa, do qual nós temos que nos livrar. Como? Substituindo a culpa pela responsabilidade. Então, eu sou responsável pelos equívocos que eu realizei. Então, eu também tenho a capacidade de reorganizar o meu rumo e restabelecer um recomeço. Foi o que Jesus ensinou quando nos ensina que somos enfermos da alma, mas Ele é o médico. Então, eu sou enfermo, eu reconheço a responsabilidade do equívoco que eu realizei e estou disposto a corrigir. Então, eu recebo a misericórdia com mais amplitude e tenho possibilidades de superação. Pois é, assim como nós nos disciplinamos para seguir
as orientações dos médicos na Terra, nós devemos ter o mesmo empenho, até maior talvez, empenho em seguir as orientações do médico de todos nós, do médico das almas e também dos nossos corpos, que é Jesus. Você citou aí inteligência e instinto. Essas explicações conceituais estão em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 71 e subsequentes. Maravilha. Agora passamos então para o segundo parágrafo do artigo 25 desta obra. Estávamos falando aqui, os mais culpados padecem, os espíritos mais culpados perante a lei de Deus, padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. E segue Kardec. Alguns desses espíritos são privados de ver os seres queridos e todos, geralmente, passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga a calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, porem um termo à sua situação. Pois é, então, ser privado de ver os seres queridos já é uma duríssima prova, não é? Nós que passamos por isso aqui enquanto encarnados, também vamos sofrer identicamente se estivermos em situação assemelhada no plano espiritual. Exatamente, nós vemos isso, essas práticas, essas realizações explicadas pelos próprios espíritos que assim padecem, e geralmente trazendo um propósito da vingança. Quando eles têm a estrutura planejada do propósito da vingança, entra no monoideísmo, que é aquela condição exclusiva de ação daquele propósito de fazer o que foi feito a ele, como se o direito do mal que foi recebido também fosse o direito dele também realizar. Isso, monoideísmo é? Obsessão. Isso. Quer dizer, é o espírito permanecer com a chamada ideia fixa. A ideia fixa. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Geralmente é o ponto de despertamento que o dialogador pode utilizar para fazer com que ele reconheça o sofrimento que ele está passando. Apesar Isso, agora dele você está falando obstinado. da mesa mediúnica, né? Sim. Da situação à mesa mediúnica. Verdade. E aí ele passa a viver também uma ausência dos seres queridos, né? Então essa alusão foi para a gente elucidar isso. Que a ausência dos seres queridos também é uma condição que nós criamos quando um propósito não é divino. Isso. Agora, que condição é essa aqui, ou que relativização é essa, Moisés? Quando geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Que relatividade é essa? Ou que relativização é essa? Queridos ouvintes, nós, para aprendermos o que realizamos com os outros, é preciso que ocorra conosco. Quando nós realizamos o mal, nós não avaliamos o quanto o outro sentiu. A dimensão dessa atitude, ela não é avaliada por nós que a realizamos. Então, para que a gente tenha noção do que foi feito, é preciso que ocorra algo semelhante conosco. Então, a lei de causa e efeito trabalha com a possibilidade de retificação, ajudando-nos a entender, passando mais... Você vê que ele fala mais ou menos, né? Com intensidade relativa. Não obrigatoriamente com a mesma intensidade, mas o suficiente para nós nos colocarmos no lugar da pessoa e então sentirmos aquela atitude e reconhecermos que aquilo dói. Que aquilo dói, o tamanho, a gravidade da atitude que foi realizada equivocadamente por nós. É o mecanismo do aprendizado. É o mecanismo do aprendizado pela dor.
que poderia não ter sido alcançado se nós desenvolvêssemos o amor. E aí, nos colocando no lugar do outro, nós vamos fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Que é a lei áurea, que é a palavra de Jesus e que está em todas as religiões conhecidas, não é isso? E é o que os Espíritos respondem a Kardec, quando não há como errar em saber se vai fazer o bem ou o mal. Basta você se colocar no lugar do outro antes de escolher o que vai fazer. Exatamente. Aqui, Moisés, quando nós encontramos a intensidade relativa que os espíritos experimentam, atravessando os males e as dores e privações que fizeram os outros sofrerem, essa é uma questão de misericórdia? Ou a que se deve essa relativização? Por que eles passam com relativa intensidade? Porque eles podem diminuir a intensidade com algum tipo de comportamento já no plano espiritual, ou mesmo enquanto estão encarnados? Sim, quando nós nos dispomos, como eu falei, a sermos úteis para os outros. Se dispondo a servir, se dispondo a aprender a amar, nós vamos desenvolvendo valores, porque todos nós já trazemos, em essência, a imagem e semelhança de Deus. Então, são propriedades superiores que estão em forma de sementes, que requer a nossa postura de regar com amor, com estudo, com ensinamentos, com disponibilidade para o bem. Então, esse desabrochar do bem, ele pode acontecer conosco por esse esforço. Kardec ensina que é pelo esforço que nós realizamos para domar as más inclinações, que é aquele combate, o bom combate que o Emmanuel de Paulo fala, né? E o Emmanuel fala o bom combate, para que haja, então, desenvolvimento dessas propriedades. Então, nós só vamos desenvolver as propriedades naturais do progresso, e a lei do progresso está dentro da proposta das leis de Deus. É só pelo progresso que vamos ser felizes. Então, é preciso estabelecer a justiça divina dentro de cada um de nós para nos desentranharmos dessas condições que nós criamos para nós mesmos. Isso tudo nós encontramos na segunda parte desta obra, nos capítulos pertinentes a este tipo de, digamos, agressão aos nossos irmãos. Agora, nós sabemos que o sofrimento sempre terá um termo, porque a lei de misericórdia e de amor, e nós estamos inevitavelmente colocados na trilha evolutiva. Mas qual é a condição para isso ser interrompido, Moisés? Desejo de reparação, como ele escreveu, né? Estarmos predispostos a reconsiderar. Então, se nós não temos a pretensão de ter a razão o tempo inteiro, se não somos os donos da verdade, se somos sempre aprendizes, então estamos já predispostos a um recomeço para restabelecermos e acolhermos a possibilidade de convívio da forma mais saudável possível com aqueles que estão no nosso caminho. Isso é o arrependimento, porque depois o arrependimento é um caminho obrigatório para a cessação do sofrimento e o início da, digamos assim, da estrada de reparação que se inicia, que se abre por misericórdia de Deus para os espíritos que faliram perante a lei de Deus. Então, esse arrependimento é passagem obrigatória e só depois dele é que vem o desejo de corrigir o próprio erro. E isso é que vai trazer serenidade, calma, confiança, desejo de realizar digamos, essa retomada, não é isso? Do caminho do espírito, para que ele possa entrever a possibilidade de eles próprios darem fim ao seu sofrimento, por eles mesmos, porque cada espírito é artífice de si mesmo. Nós vamos continuar esse estudo em nossos próximos encontros, mas por hoje agradecemos sobremaneira a sua presença, o seu aceite ao nosso convite para estudarmos juntos aqui, nós dois e vocês, queridos ouvintes,
esta obra magnífica. Moisés Muito Santos, obrigado. muito obrigada, querido. Deus te abençoe. Obrigado. E a você também, amigo ouvinte, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.